A evidência da existência de Deus Criador pela necessidade de tudo ter uma causa. A causa primeira do universo. A necessidade de uma causa. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo, como a cosmologia moderna indica, teve um começo. Portanto, o universo deve ter uma causa. Essa causa, por transcender o tempo e o espaço, é incausada, atemporal e imaterial. Essas características são compatíveis com a noção de um Deus Criador, a explicação mais racional para a existência de tudo. Termos e distinções fundamentais. Antes de argumentar, convém definir com precisão 3 noções que aparecerão o tempo todo. Causa. Aquilo que explica por que algo existe ou por que algo aconteceu. Causa eficiente, no sentido aristotélico, o agente ou processo que produz um efeito. Efeito. Aquilo que depende, em sua existência ou ocorrência, de outra coisa. Contingente versus necessário. Um ser ou fato contingente é aquele que poderia não existir. Sua existência depende de outras condições. Um ser necessário é aquele cuja essência inclui a existência. Não poderia não existir. A distinção é central em argumentos cosmológicos. Com isso, passamos à linha argumentativa clássica. O princípio intuitivo e filosófico. Tudo que começa a existir tem causa. Nada vem do nada. Há uma intuição filosófica e científica profunda. Algo não surge sem causa. Em linguagem filosófica, costuma-se enunciar 2 formas dessa intuição. Forma empírica, prática. Na experiência comum e científica, eventos têm causas. Observamos regularidade causal. Princípio metafísico mais amplo. A chamada princípio da razão suficiente, PRS. Para cada fato contingente, deve haver uma explicação completa de por que é como é e não de outra forma. Leibniz formulou esse princípio explicitamente. A defesa da existência de uma causa primeira parte dessa intuição. Se tudo que começa a existir precisa de causa, então a totalidade do que começou a existir, o universo, também exige uma explicação. O ponto central é: a cadeia causal das coisas contingentes precisa de um fundamento explicativo. Tradição filosófica. Aristóteles e a ideia do motor imóvel. Aristóteles, no livro das Metafísica, observou que há movimento e mudança no mundo e argumentou pela necessidade de um motor imóvel. Uma causa última que não é movimentada por outra coisa, pois, se toda causa fosse causada por uma anterior, haveria um regresso infinitamente sem explicação última. Para Aristóteles, o motor imóvel é causa formal e final do cosmos. Ele é necessário para explicar o movimento. Esse conceito inaugura a ideia que Tomás de Aquino e outros medievais cristãos adaptarão. É preciso um fundamento último, não causado, para explicar a cadeia causal do mundo. Tomás de Aquino. As vias cosmológicas, a causa primeira, causa incausada. Tomás de Aquino sistematizou esse tipo de raciocínio na Suma Teológica, prima pars, com as famosas 5 vias. Aqui, focamos naquelas de caráter cosmológico. Via da causa eficiente, argumento da causalidade. Observa-se uma série de causas eficientes. É impossível que algo seja a causa eficiente de si mesmo, e não se pode seguir uma série de causas infinitamente para trás, sem que reste uma explicação última. Logo, deve haver uma causa primeira não causada, causa incausada, que inicia a cadeia causal e explica as causas posteriores. Via do movimento, mudança, unmoved mover. Retoma Aristóteles. A mudança. Toda mudança tem causa. Há uma causa última da mudança que em si não é mudada. Um motor imóvel. Tomás entende essa causa primeira como aquilo que, por sua própria natureza, é necessário, não contingente, identificável com Deus. Aqui está a forma clássica da causa incausada. Tomás não pretende provar todos os atributos divinos, trindade e encarnação, apenas com essas vias, mas estabelece filosofia do Ser Supremo. Leibniz e o princípio da razão suficiente. Por que existe algo em vez de nada? Gottfried Wilhelm Leibniz
formulou e popularizou uma versão poderosa da justificativa para uma causa última. O princípio da razão suficiente, PRS, afirma que tudo o que existe tem uma razão ou explicação suficiente para sua existência. Aplicado ao universo como um todo, pergunta-se: por que existe o universo? Se a cadeia de causas e efeitos é composta apenas de seres contingentes, explicá-los uns pelos outros gera um círculo explicativo sem razão última. Então, a explicação última deve ser um ser necessário cuja existência não exija outra explicação. Leibniz conclui que esse ser necessário é aquilo que muitos chamam de Deus. Importante. Leibniz torna mais forte o argumento. Não apenas pedimos uma causa pela sucessão causal, pedimos uma razão última. Sem ela, a pergunta "por que algo em vez de nada?" fica sem resposta. O argumento Kalam, origem do universo como argumento causal. Outra formulação contemporânea, embora com raízes medievais islâmicas, Al-Ghazali, é o argumento Kalam. Tudo o que começa a existir tem causa. O universo começou a existir, argumento apoiado pelo Big Bang e pela finitude temporal. Logo, o universo tem causa. A dedução enfatiza o fato, amplamente apoiado pela cosmologia moderna, de que o espaço-tempo tem uma origem. O Big Bang não é necessariamente uma explosão num espaço pré-existente, mas o início do espaço e do tempo. Se o próprio tempo é criado, a causa desse início deve transcender o tempo. Não pode ser um evento temporal causado por outro evento temporal. Portanto, a causa adequada deve ser atemporal, não espacial e poderosa. Atributos compatíveis com a noção clássica de Deus. William Lane Craig é o divulgador moderno mais conhecido deste argumento, defendendo precisamente que a cosmologia física contemporânea fortalece a primeira premissa empírica: o universo teve um começo. O que as ciências, Big Bang, física moderna, realmente dizem e como relacioná-las à causalidade metafísica? A cosmologia moderna, desde as observações da expansão cósmica até a formulação teórica do Big Bang, aponta que o universo como espaço-tempo teve um início histórico. Isso não responde por si só à pergunta metafísica última, mas faz plausível a premissa de que o universo começou a existir, o que nos leva à conclusão de que é necessário explicar esse começo. Alguns pontos científicos relevantes para a discussão. O Big Bang como limite do espaço-tempo. As equações relativísticas e as interpretações cosmológicas sugerem que o tempo e o espaço emergem no que chamamos de Big Bang. Portanto, antes do Big Bang não é simplesmente um tempo anterior, pois o tempo é uma propriedade do universo. Quem causa algo fora do tempo precisa ser atemporal ou transcendente. Albert Einstein. Embora Einstein não fosse teísta no sentido tradicional, suas reflexões sobre ordem, leis e Deus, referindo-se à concepção de Spinoza, um Deus das leis, ordem, e não um Deus pessoal antropomórfico, mostram que grandes cientistas não viam conflito necessário entre leis racionais do cosmos e motivos metafísicos de busca por explicação última. A célebre frase "Deus não joga dados" expressa a confiança de Einstein na ordem e causalidade subjacente ao universo. Não é evidência teológica direta, mas culturalmente importante. Limites da explicação científica. A física descreve mecanismos e leis, mas a questão metafísica, por que existe algo em vez de nada, ultrapassa frequentemente o âmbito empírico. A ciência pode modelar condições iniciais, massas de probabilidade, simular estados quânticos, mas quando pergunta-se pela razão última, por que a estrutura física é assim e não de outro modo, entra-se no território filosófico. Objeções fortes e respostas. Objeção. E se houver uma regressão infinita de causas, não precisamos de causa primeira? Resposta. Filosoficamente, um regresso infinito de causas não explica por que existe a série causal em primeiro lugar. Cada causa na série explicará a anterior, mas a explicação total da série fica aberta. Tomás e Leibniz argumentam que uma explicação total exige um fundamento último,
um ser necessário, que não precise de outro. Além disso, alguns filósofos e lógicos mostram que regressos infinitos enfrentam problemas conceituais para fundamentar efeitos atuais. Por exemplo, a impossibilidade de realizar um processo infinito para produzir um presente finito sem um ponto inicial. Portanto, regressos infinitos não resolvem o problema da razão última. Objeção: eventos quânticos não causais, indeterminismo, mostram que nem tudo precisa de causa. Resposta: é verdade que a interpretação da mecânica quântica sugere eventos com comportamento probabilístico, mas atenção a 2 pontos. A. Esses eventos ocorrem dentro de um quadro físico com leis, parâmetros e estrutura. Não surgem do nada absoluto sem qualquer condição. B. Mesmo a indeterminação quântica está inscrita em um contexto causal mais amplo: campos, estados, hamiltonianos, estrutura do vácuo. Portanto, a existência do mundo físico e suas leis ainda exigem uma explicação. Além disso, a aposta de que o acaso quântico explica a existência de tudo confunde gerar flutuações dentro de um quadro físico com gerar o próprio quadro físico ex nihilo. E aqui é que entra o problema metafísico, que a própria ciência não resolve sozinha. Objeção: a causa do universo poderia ser impessoal, uma lei, um princípio, não um Deus pessoal. Resposta: isso é possível em tese. A causa última pode ser um princípio impessoal. No entanto, muitos filósofos argumentam que a explicação mais completa para a criação ex nihilo, ou para a transição de não existência para a existência, envolve uma causa que tem poder suficiente, centralidade e, preferencialmente, agência, porque a virada ontológica de nada para algo sugere ação e determinação. Além disso, explicações envolvendo leis impessoais enfrentam a dificuldade de por que tais leis existiriam. Voltamos assim ao problema da razão suficiente, que novamente demanda uma razão necessária. Objeção: mesmo que haja uma causa primeira, por que identificá-la com o Deus das tradições, onipotente, onisciente, bom? Resposta: a cosmologia e filosofia cosmológica fornecem, na sua forma básica, argumentos para um ser necessário, atemporal, não espacial e poderoso. A transição de ali para um Deus com atributos pessoais, bondade, inteligência, vontade, exige argumentos adicionais, por exemplo, argumentos teleológicos, morais ou ontológicos. Muitos filósofos teístas sustentam que algumas características do Criador, razão, inteligência, vontade, são as melhores explicações para a ordem e a finalidade do universo. Outros acrescentam experiência religiosa, revelação e argumentos morais. Assim, o salto completo para o Deus teísta exige passos filosóficos adicionais, mas a existência de uma causa primeira é um começo lógico sólido. Uma síntese lógica do argumento, passo a passo, observamos uma série de causas e efeitos no universo, ciência e experiência. Cada causa dentro da série é contingente, poderia não ser. Se tudo fosse contingente e explicado apenas por outras contingências, restaria sem explicação última o porquê do existir da totalidade. Portanto, deve haver uma razão última, algo que exista necessariamente, cuja essência inclui existência, e que seja a fonte das causas contingentes. Leibniz. A cosmologia moderna indica que o universo, espaço-tempo, teve um começo, Big Bang. Esse começo exige explicação causal. Kalam. Uma causa do início do espaço-tempo deve ser atemporal, não espacial, imaterial e extremamente potente, características compatíveis com a ideia clássica de Deus. Logo, a explicação mais plausível da cadeia causal e do começo do universo é a existência de um Deus criador, entendido como causa primeira, a causa incausada. Pessoas históricas citadas e suas contribuições: Aristóteles. Motor imóvel. Fundamento metafísico para explicar o movimento. Metafísica.
Tomás de Aquino. As 5 vias. Summa Theologiae. Formulação clássica do argumento cosmológico e do motor imóvel cristão. Gottfried Leibniz. Princípio da razão suficiente. Por que há algo em vez de nada? A resposta aponta para um ser necessário. Al-Ghazali. Cosmologia Islâmica. Contribuições históricas para a versão Kalam do argumento. William Lane Craig. Defensor contemporâneo do argumento Kalam, relacionando-o com descobertas cosmológicas. Albert Einstein. Não é um filósofo teísta tradicional, mas suas frases, Deus não joga dados, creio no Deus de Spinoza, mostram que percebeu na ordem cósmica algo que nos leva a perguntar por explicações profundas. Sua física mostra limites que demandam interpretações metafísicas. Nota: Einstein via Deus como ordem racional, não necessariamente um Deus pessoal no sentido religioso convencional. Limites, cautelas e honestidade intelectual. Não se trata de prova matemática absoluta. Os argumentos cosmológicos e metafísicos dão razões fortes e racionais para acreditar em uma causa primeira. Porém, como em toda argumentação filosófica ampla, há espaço para debate e alternativas. Ciência não substitui metafísica. A ciência descreve mecanismos e leis. A pergunta, por que existe algo, é metafísica e exige argumentos de filosofia natural. Conclusão. Porque isso é plausível e racional. A exigência de causa e efeito, quando levada a sério filosoficamente, não pode ser satisfeita por uma infinita cadeia de contingências sem fundamento. Tanto a tradição aristotélica tomazina quanto a formulação leibniziana convergem para a necessidade de um fundamento necessário. A cosmologia moderna, ao sugerir um início do espaço-tempo, Big Bang, reforça a plausibilidade de que algo que transcende tempo e espaço explique esse começo. Embora as descrições científicas possam oferecer modelos e mecanismos, a explicação última do porquê do existir parece apontar para uma causa primeira, cujas propriedades, atemporalidade, imaterialidade, poder, coincidem com a noção clássica de Deus Criador. Em suma, a razão da causalidade, o problema da explicação última, por que algo existe, e as descobertas cosmológicas atuais tornam a hipótese teísta, Deus como causa incausada, uma explicação racional, séria e intelectualmente responsável. Não uma crença irracional, mas uma conclusão filosófica com profundas raízes históricas e lógicas.